Então, vamos continuar aqui. Vamos colocar uma coisa inteligente aqui, né? Depois a gente encerra, tá? Hoje é sexta-feira, sextou, beleza? Então vamos à lição, né? E a lição da classe bíblica dessa semana toda falou sobre o povo de Israel lá no deserto, né? Como que Deus conduziu, isso já na época de Josué, e agora eles iam entrar na terra prometida, e eles precisavam deixar Deus guerrear por eles. Deus não queria que o povo guerreasse, ele queria guerrear. Mas aí o povo queria guerrear, né? Vamos ver o que acontece aqui. Aqui tem um texto aqui, nesse dia 24, e ali o autor da lição ele pede, né, para que a gente vá lá para o livro Patriarcas e Profetas, da profetisa, tá? Ellen G. White. Profetisa do Senhor Ellen G. White. Profetisa para os tempos modernos. Ellen G. White, lembrando que ela faleceu em 1915, no começo do século XX, né? Ela é do século XIX, né? O grande arcabouço profético dela, o grande avanço profético dela foi no século XIX. Mas ela morre em 1915, no começo, foi ali bem no comecinho da Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos lá. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, página 426, 430, ali é bom a gente ler aquele capítulo que fala sobre as muralhas de Jericó. Então ela vem os comentários dela. E o autor da lição dessa semana vem dizendo o seguinte sobre os fatos que nós estudamos essa semana. Olha, quando a rebelião surgiu, Deus se viu, uma rebelião no céu e também teve rebelião na terra. Né? Toda a questão aí. Surgiu, Deus se viu com duas opções. Ou abdicaria de sua essência imutável e eterna, entregando o universo a uma criatura rebelde como Lúcifer e seus seguidores lá no céu, ou seria o Pai justo e amoroso de todas as criaturas. Deus escolheu a segunda opção. E nesse caso, o choque entre seu poder e as forças do mal era inevitável. Quando poderes políticos ou sócio-históricos, como os povos de Canaã, ligados a forças cósmicas de caos e rebelião, manifestaram a mesma atitude desafiadora contra Deus, contra Yahvé, ele interveio. O tema de Yahvé como guerreiro é uma prefiguração ou antecipação da vitória que dará fim ao conflito cósmico entre o bem e o mal. Apocalipse 20, de 8 a 10. Além disso, as guerras divinas de Israel não apenas refletem o conflito cósmico como um espelho, mas fazem parte desse conflito, servindo como prenúncio do juízo divino que ocorrerá no fim dos tempos. E aí ele cita um texto de Ellen White, né, do livro Patriarcas e Profetas, publicado pela Casa Publicadora Brasileira em 2022, na página 337, que diz o seguinte: Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã. Lhes dado a quem? Ao povo de Israel, né? Ao povo que o Josué estava no comando ali. No tempo designado por ele, Deus então dava essa oportunidade para eles entrarem na terra prometida. Porém, por causa de sua desobediência do povo, essa permissão tinha sido negada. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Entendeu? Então Deus não queria que o povo de Israel lutasse na guerra, que várias vidas seriam perdidas ali nas batalhas, nas guerras. Não. Deus queria que o povo tivesse fé nele, tivesse confiança nele, porque aí ele expulsaria, ele destruiria aqueles povos pagãos que estavam ali em Canaã. E o povo então de Deus se apropriaria daquelas terras, e das cidades já estavam ali edificadas, as cidades edificadas. Quer dizer, Deus tinha um projeto, tinha um plano, mas ele teve que se adaptar por causa da reclamação, por causa da desobediência do povo de Israel. Entende? Então Deus é assim. Muitas vezes ele abre mão do que ele estava em mente para fazer de uma outra forma, e para que seu povo, para que nós sejamos beneficiados. Veja quão amoroso ele é, longânimo, né? Como ele é amoroso. Então, nosso Deus, ele é amoroso. Nosso Deus é amoroso, né?
É isso que mostra todos os textos da Bíblia. Ele não quer que nós soframos, pelo contrário, ele quer que nós nos demos sempre bem. Nós que provocamos sobre nós o sofrimento. E aí Deus tem que adaptar o plano dele, né, às escolhas erradas que nós fazemos, que o seu povo faz. Compreendeu? É assim que é. Perguntas para consideração. Como o contexto do conflito cósmico nos ajuda a entender melhor o fato de que o Senhor ordenou que Israel fosse à guerra? Como o grande conflito se desenrola no mundo e qual é o nosso papel nesse conflito e como podemos cumpri-lo? Como podemos aplicar em nossa vida espiritual o princípio de que devemos ficar calmos e esperar que o Senhor lute por nós? Ver Êxodo capítulo 14, verso 14. E, finalmente, muitas vezes em nossas discussões e desentendimentos ocasionais na igreja, queremos saber quem está do nosso lado. À luz de Josué 5, 13 a 15, como devemos mudar essa atitude? Vamos ler aí e terminar com esse texto de Josué, capítulo 5, Josué 5, 13 a 15. Desculpem, tá? Josué capítulo 5. Vamos lá? Josué 5, 13 a 15. Olha o texto aqui. Ó. Deus aparece a Josué. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então Deus mandou o seu próprio príncipe do exército, né? O próprio Cristo, né? O Jesus Cristo, antes da encarnação, para dar a segurança a Josué e ao povo de Israel que Deus lutaria por eles. Né? Que Deus lutaria por eles. Então ele veio, né? E demonstrou isso. Então eles tinham que ficar calmos e tranquilos, porque Deus daria aquela terra para eles. Né? Porque veio o próprio Deus, os próprios anjos de Deus. Imaginem os poderosos anjos de Deus. Eles destruiriam aqueles povos em pouco tempo. Então era para que ele ficasse tranquilo. E Deus veio dar essa garantia para Josué. Né? Mas aí o povo afobado, né? Foi para a guerra, pegou em armas. Imagina a gente que nem tinha espada suficiente, nem material de guerra suficiente para vencer aqueles povos, né? todos preparados. Então a lição dessa semana nos ensina a esperarmos no Senhor, a confiarmos no Senhor, a termos calma, tranquilidade, que o Senhor vai nos ajudar nas nossas questões, nas nossas problemáticas diárias e durante a vida. Então nós devemos exercer melhor a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa paz, a nossa tranquilidade, e devemos colocar a nossa... Lembra de João que recostou a sua cabeça no peito de Jesus, nos ombros de Jesus? É assim que devemos fazer. Temos a tranquilidade de esperar que Jesus, que Deus, vai fazer tudo por nós. Entendeu? Pensando nisso, vamos fazer uma oração? Vamos terminar e encerrar nessa segunda parte de hoje, né? Dia 24 de outubro, essas lições. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor nos dá, pela leitura da Tua Palavra, né? Que o Senhor é o nosso guerreiro, que o Senhor é o Deus dos exércitos, que o Senhor está disposto, plenamente disposto a resolver todas as nossas questões, os nossos problemas, né? Todos os problemas que tenhamos. E que nós devemos simplesmente recostar a nossa cabeça no Teu ombro, no Teu peito e confiar plenamente em Ti. Porque o Senhor é um Pai zeloso, um Pai amoroso, um Pai cuidador,
um Pai que suple todas as nossas necessidades, Senhor. Que obtamos, nós venhamos obter em nossa vida essa confiança, essa fé, né? De deixarmos que o Senhor solucione as nossas questões. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é esse Pai maravilhoso. Obrigado por tudo que tens feito por nós. E pedimos, Senhor, que o Senhor, a cada dia mais, aumente a nossa fé em Ti. Que nós não deixemos de estudar a Sua palavra, que nós não deixemos de acompanhar os Teus ensinamentos, porque o Senhor está preparando o Seu povo para o conflito final que vem logo em seguida. As pragas, as últimas pragas, a pregação do Evangelho, a queda do Espírito Santo sobre aqueles que estão procurando, a chuva serôdia, né? Que nós sejamos receptáculos, Senhor, dessa chuva serôdia, que nós sejamos receptáculos do Espírito Santo em nossa vida, e que com grande poder nós também tenhamos grandes responsabilidades para transmitirmos ao mundo o seu amor, e que sejamos fortes e seguros, que mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição, como outrora aconteceu na história primitiva dos cristãos, nós nos mantenhamos firmes, nos mantenhamos decididos em estarmos contigo aqui e para toda a eternidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Cura, Senhor, também todos os enfermos e nossos familiares, abençoa todos eles, trazendo saúde perfeita a todos. E nos dê vida, Senhor, vida em abundância, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Querido, querida, que Deus abençoe você, tenha você um final de semana maravilhoso, tá? Vai ser um final de semana quente, né? Já viu pela temperatura aí, pelo clima-tempo, vai ser um final de semana com muito calor. Então curta junto à natureza, junto à beira de um rio, né? Dê conforto e tranquilidade à sua família, tá? Que Deus abençoe vocês. Um feliz sábado para todos vocês. Que nós estejamos adorando a Deus. Shabbat Shalom. Tchau, tchau.